Resumo do livro Nosso Lar, baseado na obra de Chico Xavier. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Narra os dramáticos primeiros anos de André Luiz nas zonas inferiores do plano espiritual. Relata que não tem noção de tempo e espaço, mas está certo de ter morrido, e sente-se joguete de forças irresistíveis, amargurado, cabelos eriçados, coração aos saltos e com medo, grita loucamente, implora piedade, ouve lamentos, gargalhadas sinistras, vê formas diabólicas, expressões animalescas. A paisagem é banhada apenas de uma luz alvacenta, e ele foge sem saber para onde vai. Lembra-se de que perdera o raciocínio logo que se desprendera do corpo físico, já em plena sepultura. Quando chora, sente alívio e dorme, mas logo é atormentado pela presença de seres monstruosos e irônicos, que o fazem sair em debandada. Repassa pela mente traços de sua existência terrena e reconhece que não fora religioso, que somente deu importância aos estudos intelectuais, considerando ser o suficiente, embora cogitasse existir algo acima de tudo. Chegando a folhear o Evangelho, mas sem lhe dar a devida importância. Não fora um criminoso, é certo, mas um extremado imediatista que somente valorizou os títulos universitários e compartilhou os vícios da mocidade. Lembra-se das conquistas econômicas, garantindo-lhe uma vida sem dificuldades, dos pais generosos que lhe facilitaram os estudos, da esposa e dos filhos que os prendera nas teias rijas do egoísmo, esquecendo pequenos deveres da fraternidade para com a família humana. Percebe que perdera tempo gozando a vida sem nada lhe retribuir. Descobre não ter se adestrado para a vida espiritual e sente-se como um aleijado que necessita atravessar um rio, mas tem que se entregar à correnteza das águas, ou como um mendigo em pleno deserto, à mercê de impetuosos tufões. Adverte os amigos da terra: buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Capítulo 2. Clarencio. Revela o momento em que o irmão Clarencio se apresenta a André Luiz e o resgata das sombras do umbral. Desesperado, André ouve acusações de ser um suicida e criminoso. Gargalhadas o levam ao paradoxo da cólera. Sente fome e sede. A barba cresce e a roupa se esfrangalha. Vê-se em abandono total. As vozes atormentam-no. Que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Ele considera as incriminações indébitas. Argumenta consigo mesmo que lutara contra a morte, internado na casa de saúde, sofrera a cirurgia dos intestinos, padecera todos os procedimentos desagradáveis de quem esteve frente à morte, lutando contra ela. Não entendia a pecha de suicídio. Lembrara a esposa e os filhos contemplando-lhe os últimos momentos de vida e ele sentindo o terror da separação, para depois despertar em local úmido e escuro. Chora, extravasa o coração, mas não sabe a quem recorrer. Sabe que não está louco, pois se reconhece consciente, percebendo-se como sempre se sentiu. Sente todas as necessidades fisiológicas, sendo castigado pela fome e pela sede, mas não chega à exaustão total como deveria acontecer. Alimenta-se de verduras agrestes e sacia a sede em pequenos filetes d'água ou suga a lama da estrada. Vez ou outra tem que se defender de manadas de seres animalescos. Começa a pensar que existe um autor da vida e, embora não sendo religioso, a forma da igreja que conheceu, sente a necessidade do místico.
O negativismo do médico materialista começa a ceder e lhe destruir o amor próprio, filho do orgulho. Vencido, roga ao Senhor Deus forças para reerguer-se e lhe pede que estenda as mãos paternas. Abre seu coração e ora por tempo indeterminado. As lágrimas levam o seu rosto e reconhece que somente o sofrimento, a humilhação, a extrema desventura o fez compreender as misteriosas belezas da oração. A escuridão se dissipa e ele vê um velhinho simpático que sorri paternalmente e lhe diz: Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O diálogo tem início entre ele e o benfeitor, que se apresenta como Clarencio. 2 enfermeiros se aproximam e, com um alvo lençol, improvisam uma maca e conduzem o resgatado para a colônia espiritual Nosso Lar. 3. A oração coletiva. Descreve a chegada de André Luiz em Nosso Lar e sua participação na oração coletiva. Transportado à maneira de ferido, André se depara à frente de um grande portal e, ao atravessá-lo, observa a beleza da luz solar, as construções e os jardins da colônia. Os padioleiros adentram o hospital e ele é colocado em leito de emergência e depois acomodado em confortável aposento, ricamente mobiliado. É informado que está em dependência da esfera espiritual vizinha à Terra, e o sol que ele vê com tanta admiração é o mesmo da crosta. Serve-se de um caldo que não sabe se é alimentação ou remédio, e toma água fresca, que o reanima de forma inesperada. Melodia divina lhe oferece os tímpanos e fica comovido no momento em que seu acompanhante o esclarece que é chegado o crepúsculo em Nosso Lar, quando todos os setores da colônia se ligam em prece. Solícita participar do evento e se ampara no braço do companheiro, vencendo dificuldades orgânicas. Da abóboda do enorme salão, vê-se guirlandas penduradas no fundo. Uma enorme televisão reflete um esplendoroso cenário. Sentado em lugar de destaque, encontra-se um ancião coroado de luz, vestindo de túnica alva, e em plano inferior, 72 unidades, entre elas Clarencio, informa que todos em Nosso Lar, naquele momento, oram com o governador pela visão e audição à distância. Os hinos geram vibrações de paz, e no alto do salão, um imenso coração azulado se desenha, representando as vibrações mentais dos habitantes da colônia, ao mesmo tempo em que flores azuis se derramam e atingem a todos, transferindo-lhes energias. De volta ao aposento, André Luiz sente que não é o doente de antes. A primeira prece coletiva opera nele considerável transformação, enchendo-o de novas esperanças. 4. O médico espiritual. Conceitua o que significa ser suicida inconsciente. No dia imediato à oração coletiva, André tenta levantar-se e percebe que sem a cooperação magnética do enfermeiro não consegue seu intento. Clarencio se apresenta acompanhado do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da colônia, que examina o novo paciente, sorri e diz que lamenta tenha vindo pelo suicídio. Insistindo que há um engano no julgamento, relata seu sofrimento no hospital durante 40 dias com a oclusão intestinal, lutando contra a morte. Henrique de Luna esclarece que a oclusão tem raízes em causas profundas e aponta no seu corpo perispiritual pontos que testemunham suas leviandades quando adquiriu a sífilis, assumindo características graves pela ausência nele de princípios de fraternidade e de temperança.
Conviveu exasperado, sombrio, colérico, sem autodomínio. Atraiu forças negativas emanadas daqueles a quem ofendeu sem refletir. Agravou seu estado físico e o fígado e seus rins foram maltratados e esquecidos pelas suas ações irrefletidas. Informa ainda que o tempo para a tarefa que a ele foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi desperdiçado e as reservas do corpo físico foram gastas com o excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. E a sífilis devorou-lhe as energias essenciais, consumando-se o suicídio incontestável. André Luiz reflete nas oportunidades perdidas, surpreendendo-se que episódios simples da vida, considerados naturais do ponto de vista humano, eram ali evidências de desregramento e causas de seu sofrimento. Percebe que o sistema de verificação de faltas ali aplicado não condena, não censura, mas lamenta as fraquezas de forma amiga e paternal. Envergonhado e com o rosto entre as mãos, chora qual menino contrariado e infeliz. Admite finalmente que é um suicida e sofre em descobrir que perdeu preciosa oportunidade da existência humana. Clarencio afaga-lhe os cabelos e lhe assegura que ele é um suicida inconsciente, como centenas de outros que se ausentam da terra nas mesmas condições. Que aproveite os tesouros do arrependimento, guarde as bênçãos do remorso e esqueça a aflição que nada resolve. E termina, sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. 5. Recebendo assistência. Descreve encontro de Lisias com André Luiz e as suas condições lastimáveis de muitos espíritos que chegam à colônia Nosso Lar. Lísias, assistente de Henrique de Luna, apresenta-se a André, colocando-se à disposição para cooperar na enfermagem e necessidades de socorro. Informa que há muitos nas condições dele, pois a amplitude dos trabalhos é grande, que naquela seção existem mais de 1000 doentes espirituais, sendo que aquele edifício, um dos menores do parque hospitalar. Examina André Luiz, que se mostra envergonhado do seu estado e do mal que fizera a si mesmo. Elísias o consola dizendo que presta assistência a 80 enfermos por dia e que 57 se encontram nas mesmas condições dele. Que muitos chegam mutilados dos membros do corpo porque usaram-no para a criminalidade, que outros se apresentam com as órbitas vazias, por terem usado os olhos para o mal, e os que cometem aberrações sexuais são colhidos em avançada loucura. Acrescenta que nosso lar não é uma estância de espíritos vitoriosos, mas todos são felizes porque ali tem o trabalho que o Senhor não lhes negou. André acredita que aquele ambiente é um departamento celestial dos eleitos. Elísias diz que não, lembrando que muitos são chamados e poucos escolhidos, que as religiões do planeta convocam as criaturas para o banquete celestial, mas raríssimos são os que entendem ao chamado, que o homem comum agrava o seu destino, desviando-se do bem, alimentando caprichos e desgastando seu corpo físico, retirando-se do mundo em doloroso estado de incompreensão. A morte do corpo não nos conduz a planos sublimes, pois se temos débitos na esfera terrena, é necessário que lá voltemos para saudá-los, desatar as algemas do ódio e substituí-las pelos de amor e lembra. Caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. André se diz perverso, lembra do que deveria fazer na terra e não fez. Lísias
pede que medite no trabalho a fazer e, em seguida, aplica-lhe passes magnéticos e faz curativos na zona intestinal. Observa que ele não está fazendo o tratamento da zona cancerosa e o adverte que, não obstante o socorro que recebe, o trabalho de cura é peculiar a cada dia, que acredita que ele será um dos melhores colaboradores de nosso lar. Mas as causas dos seus males persistirão até que ele se desfaça dos germes da perversão da saúde, os quais agregou no seu corpo sutil por querer gozar mais que os outros. Diz que a terra onde abusamos é o local bendito para realizar frutuosos labores, e o enfermo recém-chegado chora e ouve do amigo. Quando as lágrimas não se originam da revolta, se constituem em remédio depurador.